Bom, gente, mais uma vez aqui estamos nós unidos e reunidos em nome do Mestre Jesus na reunião de perguntas e respostas. Os que estão aqui pela primeira vez podem fazer suas perguntas aí. Tem Carol, tem Carla está ali com papel, com lápis para vocês fazerem as suas perguntas. E quem é Marcela, né? Marcela já porque sem crachá. Tá sem crachá, tá vendo? Olha aí. Então, esta reunião a gente tenta, na medida do possível, esclarecer a todos, principalmente os neófitos, os que estão pela primeira vez na casa espírita, do que é o espiritismo, não é? Muitos chegam, tem vergonha de falar em público, faz por escrito, não precisa botar o nome, e a gente, na medida do possível, vai tentando responder. Mas antes de iniciarmos, vamos todos fechar nossos olhos para fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Certa feita dissestes que quando duas ou mais pessoas reunidas estivessem em teu nome, aí tu estarias. É com esta certeza, Senhor, que estás dentre nós, que te pedimos que supra as nossas limitações, as nossas imperfeições, e nos auxilie a auxiliar aqueles que aqui já se encontram encarnados e desencarnados. Com a certeza de que nada nos faltará, pedimos a tua permissão para dar início à reunião de perguntas e respostas na noite de hoje, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja. Bom, está chegando aqui a primeira pergunta. Como a letra é pequenininha, vou botar os óculos. Se algo vem acontecendo reiteradamente com uma pessoa, seria resgate? Poderia explicar melhor o que seria o resgate para a evolução do espírito? O que fazer quando se nota que não estamos conseguindo ter êxito neste resgate? Eu digo sempre e não canso de repetir que nada não nos acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Pela bondade infinita do Pai Celestial que nos criou, quando vamos reencarnar, quando há a concepção pelo ato sexual do gameta masculino pelo feminino, neste instante, Deus é quem determina qual o espírito que retornará àquele corpo que começa a sua formação. E à medida que o feto se desenvolve, aquele espírito, quer de homem, quer de mulher, vai perdendo pouco a pouco a consciência, esquecendo do que fez em vidas passadas. Mas vocês podem ver que há uma coisa comprovada. Muitos dizem, eu não sei porque tudo de ruim está me acontecendo, não faço mal a ninguém. É uma verdade. Nós estamos reencarnados aonde? Que plano é este chamado Terra? Quem me responde, quem faz pergunta sou eu agora, hein? Expiação e prova. O que quer dizer expiação e prova? Quer dizer que a Terra é um planeta onde o mal ainda impera. O bem ainda não é suficiente. Conhecedores que somos da verdade, nós sabemos que há mais maldade neste planeta do que o bem, não é? Continuadamente nós estamos vendo isso. Aquele que plantou, eu digo sempre, hoje nós estamos construindo o nosso amanhã, o nosso futuro. Nós podemos entender que pelo pensamento, pelas palavras, pelos atos, nós vamos construir uma vida melhor do que esta aqui, ou estacionarmos. Não vamos regredir, porque o espírito não regride.
Então, é importante que a gente entenda, que nós podemos evitar esses assédios, essas coisas, através de uma coisa chamada oração. Vamos aprender a orar. Orar não é palavras decoradas. Ao sentirmos que estamos sendo, por pensamentos ou qualquer outro ato, acometidos de algo que foge do nosso dia a dia, imediatamente ore. Imediatamente peça à espiritualidade que afaste aquela entidade, que a conduza para esta casa quando você vier, para que ela seja também orientada. Muitos têm raiva do obsessor, da obsessora. Não devemos ter esta raiva, porque se está junto de nós, é porque algo fizemos a ela, ou ela tem a mesma afinidade conosco. O fumante, eu sempre dou esse exemplo, quer deixar de fumar e não consegue. Por quê? Porque espíritos que desencarnaram através do fumo, da bebida, do tóxico e de outras coisas, sintoniza com aquele encarnado. Aí torna-se difícil, porque ele influencia pelo pensamento para que a gente continue bebendo, continue fumando, continue fazendo o que ele quer. Então vejam, está em nossas mãos para que a gente possa fazer a nossa parte. A casa espírita atende a todos, mas se a pessoa não faz a sua reforma, vai ficar fazendo desobsessão em cima de desobsessão. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte está à nossa disposição, pela vontade de amanhã ser melhor do que hoje. Então, eu não vou me alongar, porque esta pergunta dá uma palestra, mas eu dei uma pincelada geral para que muitos compreendam. Esse esquecimento é natural e é bom para a gente, porque a gente vai conviver novamente com aquele ou aquela que nos fez o mal ou que nós fizemos a eles. Para quê? Para exercitar o perdão, para exercitar o amor. Muitos não conseguem numa só reencarnação, termina um pai matando um filho, a filha matando o pai, e vai por aí afora, porque ainda está muito recente essa condição da maldade. Mas estamos aqui para progredir, todos nós, sem exceção. Então, cada um deve fazer a sua parte, como disse o Cristo: faz tua parte que eu te ajudarei. E os embriões que estão congelados? A ciência vem concomitantemente mostrar o que o Espiritismo prega. À medida que homens cientistas vão evoluindo, vão criando coisas, lá está o embrião que poderá vir a ocupar, quando feita a inseminação, Deus encaminha. A ciência continua a evoluir até que nós estejamos somente como espíritos, sem necessidade mais da matéria. Enquanto estivermos reencarnando em planos como este chamado Terra, de provas e expiação, nós vamos precisar da matéria do corpo. Cristo revestiu-se de uma matéria grosseira para nos ensinar, e ele deixou ensinamentos maravilhosos. Não podemos negar, não é verdade? Quando a gente pega as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, o que é isso? Quem me diz? O que é pobreza de espírito, gente? Apaga a luz aí para ver se a pessoa fala. Ninguém sabe ou não quer falar. É? Os inocentes, quase isso. Os humildes. A pobreza de espírito é aquele que é humilde, não é arrogante, egoísta. São pessoas que a gente convive e se sente bem. Não tem vaidade. Então é difícil encontrar, mas ainda tem. Não é? Bem-aventurados que têm puro coração. O que é isso? Aqueles que não guardam mágoa, rancor, ódio, não
vai me pagar, miserável. Diz logo, não é? Então, a gente vê pessoas que não levam desaforo para casa e grita, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. É o leite moço, bateu, tomou, né? Então a gente precisa amenizar os nossos pensamentos, ser mais maleável com os nossos semelhantes, porque quem não tem defeito, o Cristo disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então é isso que a gente tem que recordar. Honrai vosso pai e vossa mãe é uma coisa tão que a gente vê quando visita determinados hospitais, alas onde está lá um pai e uma mãe internado, esquecido, sem ninguém ligar para ele. E ele diz, eu gosto tanto quando vocês vêm, porque meus filhos não aparecem. Então, sigamos as bem-aventuranças do Cristo, não tem religião melhor. Sigo a doutrina pela fé e pela afinidade, porém, já pude diversas vezes pedir, né? Diversas vezes que eu tivesse uma prova convincente de espiritualidade, mas nunca tive. Como poderei tê-la? Continue se exercitando, continue fazendo bem. Não venha assim da hora para outra. Fazer por onde merecer. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse modo que nós definimos o médium. Mas há médios videntes, há médios psicógrafos, psicofônicos que incorporam, há médiums musicistas, poliglotas, não é? Então tem uma infinidade de mediunidade. E não é da noite para o dia que isso pode acontecer. Continue fazendo bem, continue doutrinando a si próprio, porque você vai ter a prova do que você quer. Não é? Não tenhamos pressa, é melhor fazer devagar e bem feito. Se uma situação com seu companheiro está fazendo mal no seu dia a dia, é preferível continuar a relação e tentar modificá-lo ao Evangelho de Cristo ou seguir em frente deixando livre o parceiro. E como se livrar da pena de culpa nessa situação? Olha, eu aconselhando casais a não se separar, tá vendo? Eu posso dizer o seguinte, no Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre o divórcio, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana diz o seguinte, o que Deus uniu, o homem não separe. Muita gente, né, fica aferrado a essa colocação e não compreende. Quem me garante que um casal que vive um agredindo o outro, é Deus que uniu? Poderemos estar passando, sim, por uma prova, por uma expiação, mas o nosso crescimento espiritual, muitas vezes, nós nos antecipamos aquela ou aquele que Deus destina para ser nossa companheira, nosso companheiro. Quantos casais, eu conheço vários, que adoram a esposa, ou melhor, quando conhece, é uma mulher bonita, bem feita, só olha o corpo, não é? E isso termina logo, em alguns meses acabou, porque você vai começar a conviver com as imperfeições e com os vícios dela e vice-versa. E aí é que entra a coisa mais difícil. Quando a gente começa a descobrir que aquela cara metade não é a nossa metade. Então, aquilo que não tem jeito, é melhor cada um siga a sua vida e possa refazer um lar onde os filhos não venham sofrer uma separação, não é? Mas deve fazer o possível para entrar num bom entendimento de um para com o outro. Feito todos os esforços, não resta
tão somente o melhor só resta tão somente cada um seguir sua vida. Então, nós podemos reencontrar aquela que nos é destinada para que nós possamos educar, fazer crescer nossos filhos e filhas. Como podemos fazer a verdadeira caridade pregada por Jesus? Muito interessante essa pergunta. Muita gente diz: eu não tenho nem para mim, como posso ser caridoso? A caridade não é feita só com dinheiro. Muitas pessoas, eu conheço uma senhora, não sei se ela ainda está viva, mas paupérrima, mas sempre estava usando a sua mediunidade sem cobrar dinheiro nenhum para dar conselhos. A caridade também é um bom dia. Você passa aqui, o Pietro sempre fala isso, é a prova. Começa a gente dar bom dia, você não ouve resposta. Boa noite, não ouve. Continue. Aí você vai ver a pessoa responder satisfeita, porque a gente está olhando para aquela criatura que é, dentre aspas, inferior em termos materiais. É isso que a gente tem que fazer. A caridade livre e desinteressada é aquela que não deseja mal a ninguém, que sempre está falando em nome de Jesus, que abençoe a todos, que não é egoísta, que não quer só para si. Então, a caridade é simples. A viúva que chegou no gasofilácio e depositou uma moedinha perante aqueles fariseus que lá estavam, bem vestidos, com roupa de seda, etc., que davam muito mais. E quando chegaram do lado de lá, o Cristo disse: quem deu mais foi aquela viúva que deu aquilo que ia lhe fazer a falta. Então, vamos entender isso. Empreste seu ouvido para a pessoa desatar seus problemas, né? E dê conselho. É uma caridade, gente. Então, há muitas maneiras de ser caridoso. A partir de que idade uma criança pode começar a demonstrar mediunidade? Nós aprendemos que a reencarnação numa criança só é completada a partir dos 8 anos de idade. Esta é a razão que muitas mães, muitas vezes nos procura dizendo: Cláudio, meu filho, eu já levei para o psiquiatra, não tem nada, mas ele vive falando, vive como se tivesse uma pessoa na frente dele, e uma vez ele estava assim, querendo tomar um brinquedo, que ele dizia que o menino estava com ele. Fluidicamente, os espíritos... Eu tenho uma fotografia de uma festa de criança, qualquer dia, lembrando, eu trago para vocês verem, de uma criança pobre, mas o pai fez as fotos do bolo, né, sendo cortado, e aparece uma mão fluídica em direção ao bolo. E na continuidade dessa foto, ele tira o bolo, mas ninguém vê buraco nenhum no bolo. Então, não acredita. E, por sinal, esse casal que nos procurou no Seara de Deus, levando essa foto, era evangélico. Aí entraram lá com a foto e disseram: olha, vocês que lidam com Satanás, o que é isso aqui? Deu trabalho, viu, de explicar, porque ele não aceitava aquilo. E a gente tem que respeitar, não é? Quantas vezes já vi na igreja... O pastor, sai Satanás, ele está tirando uma entidade, ele pode estar tirando, a maneira dele, Então a gente tem que entender, oração, gente, vamos orar sempre. A oração vai ajudar aquele espírito que está ali, porque ele não está por acaso. Muitas vezes você vai para um enterro e sai acompanhado de lá de um espírito que está lá preso, não encontra saída. E a espiritualidade sabe que você tem mediunidade, coloca para que você traga ele para a casa espírita, para ele ser doutrinado, ser orientado e seguir seu caminho, o seu progresso. Então nada acontece por acaso. Bom, se no meu lar nós praticamos o evangelho periodicamente, seria correto evitar consumo de bebidas alcoólicas para não atrair maus espíritos? Lá vai eu falar
a bebida, né? A bebida alcoólica, ela pode ser tomada, não é? Moderadamente. O difícil é nós controlarmos, né? Por que eu falei inicialmente? Porque é difícil deixar um vício? Porque aqueles que desencarnaram com o vício querem continuar a beber, a fazer sexo, querem continuar a tomar droga e sintoniza com aquele que bebe. Quem tem mediunidade, chegue num restaurante ou num bar e olhe uma mesa que tem 4, vai ver 16. Em cada um tem 4, sorvendo fluidicamente aquela bebida. No aprendizado de André Luiz, no livro Nosso Lar, depois Mensageiros, depois Missionários da Luz, ele conta o aprendizado para André Luiz. Está vendo aquele espírito ali com o pé na parede, naquele prédio ali na entrada? André disse: estou. Quando passar alguém, você vai ver o que é que o espírito vai fazer. Nisso entra um rapaz de gravata, paletó, o espírito atrás. E eles seguiram também. Subiram no elevador, abriu a porta, o rapaz tirou o paletó, botou na cadeira da sala, foi no bar, tirou uma garrafa de uísque, encheu, fez a dose. Quando ele tomou, o espírito também bebia através dele. Aquele rapaz era o copo daquele espírito. Então é a sintonia de afinidades. Então devemos evitar, não é? Eu, graças a Deus, não bebo, né? Então, o que eu bebo é um suco tão gostoso, não me deixa tonto, não me faz mal ao estômago, e muitos não podem beber e continuam bebendo. Então, o aconselhamento é: evite se puder, principalmente quando é médium. Um médium tem que ter responsabilidade com seu vaso físico, porque se ele passou a tarde no sexo, vem para cá para fazer tratamento ou ajudar no tratamento, ele pode estar impregnado de fluidos deletérios. Então a gente não sabe. Então vamos evitar, quando a gente vem fazer tratamento ou quando nós somos médios e estamos ajudando no tratamento. As adversidades da vida nos tiram o foco do caminho reto em combate às nossas más tendências. Se todos somos médiuns, como entende, trabalhar e evitar os desvios, como entender, trabalhar e evitar os desvios do caminho. Sempre que nós temos um pensamento, a gente pode julgar se esse pensamento é bom ou mal. Por exemplo, eu tenho raiva de alguém, eu já estou com um pensamento errôneo. Eu posso ser ajudado naquilo que eu estou pensando contra aquele, por espíritos que se alimentam dos miasmas que eu dou a ele. Então, você tem cúmplice que depois cobrará de você a ajuda que ele deu. Não é? Então a gente precisa entender. Vamos estudar, gente, como acontece um processo obsessivo. Nós arranjamos facilmente obsessores pela nossa maneira de pensar. Tem gente que não fala não, ri para você, mas está mandando você por raio que o parta toda hora. Com pensamentos negativos, nós atraímos a negatividade para a gente. A gente está fazendo com que os espíritos se alimentem. Então, eu tenho uma coisa, todos nós temos, consciência. Quando a gente faz algo, engana um irmão, uma irmã, eu falo irmão, não aquele consanguíneo, todos somos filhos de Deus. Aquele que premedita, não é? Se faz de amigo e faz com que a outra pessoa sofra. Tem muito. Isso cotidianamente nós estamos atendendo aqui. Não, é porque ele me prometeu isso e não fez, ele me separou da minha mulher e casou com ela. Coisas desse tipo existem. Eu era para ser promovido, ele foi por trás, tirou meu emprego. Acontece isso. Então, na primeira pergunta, perguntaram como se redimir. Então, faça a sua parte. Procure o arrependimento sincero.
para que não mais peque. Nós estamos sempre com um pensamento em atividade. É só selecionar aquilo que queremos fazer. Jesus seria capaz de transformar água em vinho e embebedar os convidados do evento de bodas, ou seria um calmante? Eu já vi um livro que disse que não era vinho, era uva. Ele ofereceu suco de uva nessa transformação. Eu posso dizer que sim, ele fazia e faz qualquer coisa que queira. Temos um que já partiu na Índia, chamado Sai Baba. Ele fazia assim no ar e pegava qualquer objeto e materializava. Quanto mais o Cristo. Então, vamos ler mais, vamos estudar mais, porque nós somos filhos de Deus e temos poderes. O Cristo disse: vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço, mas é preciso haver uma preparação para isso. O manuseio do fluido universal, quando a gente aplica um passe, o que é que nós estamos fazendo? Quem faz desobsessão, depois vem para cá tomar passe. E poderá sair leve, solto, porque aquele fluido que o passista está jogando são fluidos positivos, equilibrando o nosso perispírito, equilibrando todo o nosso corpo somático. Então, vamos fazer a nossa parte, gente. A concentração é muito importante. Pedi e obtereis, mas precisamos merecer. O que são os pesadelos constantes? Processo obsessivo, tenaz. Como é definido no livro dos Médiuns a obsessão? Quem lembra? Pode falar. A influência dos desencarnados sobre nós encarnados. E só nos influenciam os desencarnados? Quantos tipos de obsessão existem? Vamos ver. O desencarnado obsidia quem? Os encarnados. Os desencarnados também obsidiam os desencarnados. O encarnado obsidia o encarnado. E como tem? E o encarnado obsidia o desencarnado. Uma vez Ciro recebeu um pedido de um espírito que lá trabalhava a sua esposa, e ele fez o pedido através da psicofonia, disse: peça pelo amor de Deus a minha esposa fulana que deixe de botar o meu pijama na minha cama, deixe de botar meu prato, meu talher. Eu quero evoluir, eu quero sair do planeta Terra e não consigo. A obsessão do encarnado para o desencarnado. Vamos fazer, eu gosto muito de uma frase do padre Marcelo, Ele disse assim: saudade sim, tristeza não. A tristeza aprisiona. Essa tristeza que fica toda hora pensando na pessoa. Vamos ver, acreditar que somos eternos, gente. Repare bem, nós podemos ter religião, não ter, ser ateu, à toa, como for. Mas uma coisa a gente sabe: um dia o nosso corpo cessará a sua existência. E para onde iremos? É a grande interrogação. Nossos irmãos católicos são orientados que quem é bom morre, vai para onde? Para o céu. Quem é mau? Inferno. Quem não é nem bom nem mau vai para um lugar chamado purgatório. Esperar o quê, hein? Não vai sair. Quem está no inferno vai ficar lá. Aí eu penso assim: essa religião também diz que Deus é bondade, justiça e amor. Aí eu falava com um pastor num culto ecumênico que eu participei,
Ele disse: Cláudio, vocês acreditam na reencarnação. O que leva vocês a acreditar numa reencarnação? O que leva, pastor? Me diga uma coisa, o senhor me diga para onde vai o natimorto. A criança que não chega a nascer já morre, já é retirado do útero da sua mãe morta. Nem fez o bem, nem fez o mal. Como ela vai ser julgada? Deus julga pelos erros do pai. Meu Deus, isso é justiça? Eu tenho 6 filhos biológicos e 2 adotivos. Será que eles vão pagar pelos meus erros? Não. E a gente vê isso. Cada um tem uma personalidade diferente. Não era para sair tudo igualzinho? Feito um caminhão de japonês, tudo do olhinho cortado. Mas cada um tem uma personalidade diferente. Aí está a justiça de Deus. Nós estamos plantando o nosso amanhã. Eu falei inicialmente sobre isso e chamo sempre atenção. Não faças aos outros que não queres que te faça. Vai ter retorno. E se vai ter retorno, eu só vou fazer o bem. Não é isso? Vocês ficaram calados, não disseram o que é. Agora. Porque todo dia de manhã acontece tristeza e falta de forças para levantar. Repare bem, nós não podemos culpar os chamados obsessores a todos os processos que nós passamos. Então, aconselhamos, primeiramente, uma consulta à medicina convencional para ver se você é possuidor de alguma patologia que provoca isso em você. E aqui na Casa Espírita nós também vamos fazer a pesquisa para ver se existe alguém junto de você desencarnado que lhe rouba suas forças. Então, muita gente culpa os espíritos do que fazemos. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, mas tem muita gente nova aí que nunca me escutou. No Seara de Deus, eu falava que os espíritos podem, se nós damos condições, casar, separar, bater, matar até. E tinha um rapaz na primeira fila, não tirava o olho de mim. Na outra reunião, ele, quando abriu os trabalhos, ele foi o primeiro a se manifestar. Disse: doutor, sabe que o senhor tinha razão naquilo que o senhor falou? Eu digo: eu falei tanta coisa, me relembre. Não, o senhor disse que os espíritos podem fazer isso, fazer aquilo, bater, etc. Pois não é que eu meti a mão na cara da minha esposa, não fui eu não, foi o espírito. Não é possível. Eu digo: eu não disse isso. Você entendeu errado. Você é violento, ele pode aproveitar a sua violência. Quantas pessoas morrem no trânsito, não é? Porque o cara fechou ele, fez uma barbaridade lá, ele sai atrás para brigar. E o cara está armado, mete bala, mata. Então vamos aprender a conviver em toda parte que a gente vá, não é? Afastando essas coisas que são motivo para muitos desencarnes, não é? Muita gente diz: a bala perdida veio, matou o camarada, matou o filhinho que estava no colo da avó, matou. Tem nada perdido. Saiu, o rapaz estava dentro de casa, a bala veio e matou ele. Se for ver, em vidas passadas, ele foi motivo de tirar a vida de alguém. É o resgate. Quando temos uma amiga de infância que sempre pressente estarmos confidentes e com ajuda mútua, e ela desencarnou. Hoje faz 7 dias. Ela já consegue se comunicar. Olha, é muito raro isso acontecer. Depende muito do grau evolutivo da sua amiga. Geralmente nós passamos por um torpor, uma sonolência. Há espíritos, segundo André Luiz, que passam até 3.000 anos lá dormindo, até um dia que acorda. E outros que podem, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá,
um espírito missionário poderá sim isso acontecer. Não digo que sim nem que não. Não conheci essa moça, depende do grau evolutivo dela. Então, está aí a resposta. Vi uma entrevista do nosso amado Chico Xavier no Pinga Fogo sobre homossexualidade, onde foi claro ao explanar que o que importa é o amor independente de sexo. A espiritualidade não compartilha da promiscuidade, da qual existe enormemente nos heterossexuais e machistas. O que dizer aos que chegam sobre este assunto que hoje está sendo tão comentado? A sua pergunta já tem a resposta. O que não pode haver é o que muitos querem, porque o Chico disse também, quando um homossexual chegou para ele e disse: Chico, eu já tive para mais de 40 parceiros. O que é que você me aconselha como espírita? Chico disse: procure ter só um, meu filho, e respeitar os seus semelhantes. Eu não aceito, é aquela história, respeito, mas um casal hétero está num local público se beijando, se agarrando, para que isso? Quanto mais 2 homens e 2 mulheres. Então, amor não significa estar mostrando que gosta, porque muitos fazem isso e estão traindo constantemente um ao outro. Não é? É respeitar. Por quê? O nosso direito começa onde do próximo termina. Então, aquilo que choca, não é? O que a gente vê, as televisões mostrando coisas que não condiz com a verdade. Eu amo minha esposa, então respeito-a como respeito todas as outras solteiras, casadas, divorciadas, o que for. E quero ser respeitado. Então, tudo tem sua hora. Vá para dentro de um quarto, faça o que você quiser. Mas em público, por que isso? Você quer mostrar o quê? Que pode fazer tudo que quer? Não. Nós não podemos. Daqui a pouco, eu vi na televisão outro dia, o encontro, como é que chama? À toa e sem roupa. É um programa da NET. E que fizeram um encontro numa sociedade onde muitos estavam de paletó, de fraco, de gravata, e chegou um bando de homens nu e mulheres nuas. Mas para que isso? A gente está voltando a Sodoma e Gomorra, o tempo dos Neros, que já passou. Eu digo, eu tive um homossexual trabalhando para mim 9 anos. Sempre respeitou meu lar. E sempre foi respeitado. Saiu porque quis sair. Sempre foi respeitoso. Por que não respeitá-lo? Por que não ajudá-lo? O que o Chico diz: tenha só um parceiro. No Livro dos Espíritos, na questão do 200, diz, Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. E ele responde: não. Quando evoluídos, não possuem mais o sexo porque não há necessidade. Até porque a procriação acontece. Eu reencarnei porque meu pai e minha mãe fez sexo. Se não fizer sexo, não nasce mais ninguém neste planeta Terra. Agora, à medida que nós vamos evoluindo, aí sim, o espírito não vai ter necessidade da matéria grosseira, que é uma prisão. Mas isso só quando atingirmos um grau maior de perfeição. Mas até lá tem as regras para um respeitar o direito do outro. E o vício do celular? Tá dando, isso é demais, meu Deus. Olha, eu contei já a história. Eu estava num restaurante e tinha na mesa ao lado 2 casais. Não se olhavam, cada um com um tablet daquele. Eu só vi que eles estavam conversando pelo WhatsApp. Quando a mulher de um disse: não, eu não vou pedir essa comida não, peça você. É possível que a gente não pode conversar. A tecnologia tomou conta
de uma família é criança, já com 4, 5 anos, está mexendo. A gente está deixando a tecnologia invadir nosso lar. Pode falar alto? Já tem para que a gente converse, olhe no olho de um de outro. A tecnologia é benéfica, sim, mas tudo em demasia é prejudicial. Então, hoje, o que a gente vê é isso. Eu gosto tanto do carinho, do afeto de um amigo, de uma amiga, para a gente conversar olhando no olho. Tem a hora para tudo, gente. Vamos separar o joio do trigo. Então, eu acho isso uma tristeza, mas respeito. E tem gente até aqui que traz televisãozinha para ver a novela. E quebrando a harmonia, porque desde que botamos o pezinho no portão, já está sendo feito o trabalho com a gente. A espiritualidade está agindo para a gente. Então, e se eu estou com o meu pensamento voltado numa novela, estou jogando fora a oportunidade maravilhosa. Sonhar muito com mortes, cenas do tipo se vê em filmes de terror, é normal? É normal, porque você inculca na sua cabeça todas aquelas cenas. Porque, repare bem, o sono, no capítulo do Evangelho sobre os sonhos. O que é o sonho? É o resultado do que o espírito liberto parcialmente da sua matéria, no processo do sono, porque quem dorme é a matéria, o espírito nunca dorme. 2 minutinhos, viu? Exercite a paciência. Então ele começa, liberta-se parcialmente, fica ligado ao seu corpo por um cordão fluídico luminoso e vai aonde o seu pensamento está ligado. Então, durante esse processo, ele pode ir ao presente, ao passado e ao futuro, dependendo do seu grau evolutivo. Nesse passeio que ele dá, o pensamento dele pode levar ele para um bar, pode levar ele para gandaia, pode levar ele para uma igreja, pode levar ele para qualquer lugar, porque é o pensamento. Se ele consegue transmitir ao seu cérebro que está adormecido lá, o corpo, o que ele está vendo, então ele pode lembrar de tudo. Muitos dizem, eu nunca sonhei na minha vida. Não quer dizer que não encontrou parentes desencarnados, não quer dizer que não encontrou um inimigo. E muitos são aterrorizados, são os pesadelos chamados. Bem não adormece a matéria, quando o espírito começa a sair do corpo, o obsessor já ataca de várias maneiras. No nosso livro de perguntas e respostas, eu mostro como os espíritos se transformam em centopeias, em polvos, em determinados lombrigoides, envolvendo determinados órgãos do corpo humano, sugando as energias do encarnado. Então, precisa fazer a consulta para ver do que se trata, ou também se você sofre a impregnação do que vê no filme. Eu me lembro que, certa feita, eu vi com meu pai, eu estava esperando, naquele tempo tinha bonde, quando o bonde vinha se aproximando do posto, descarrilhou, e quem vinha no bagageiro, do lado de fora, o rapaz foi espremido no poste. Eu assisti aquela cena, eu tinha 8 para 9 anos. Diariamente, durante vários anos, eu sonhava com aquela cena. Porque no meu psique eu registrei aquela cena. Então não sabia orar ainda, não sabia pedir ajuda, e diariamente eu acordava aos gritos, vendo aquela coisa, o sangue jorrando, e eu ficava apavorado. Então vamos fazer o que? Botar antes o corpo para descansar, uma oração pedindo para que tenha proteção. Na verdade, o que eu quis dizer com a pergunta é que eu sonho muito com isso, só que eu nunca vejo nenhum filme de terror. Tipo, eu nem penso nessas coisas, mas eu sempre vivo sonhando com isso. Ele está dizendo que ele não vê filme de terror e sonha.
Eu acabei de dizer, o obsessor se transforma em... Vê no meu livro lá que tem centopeia, numa cobra, já fica assim, ó. Pode acontecer, o obsessor que está com você começar a fazer medo a você. Graças a Deus você está vindo para cá, está aprendendo e vai fazer desse obsessor um grande amigo. Não tenha raiva dele, ore por ele. Né? Porque tem gente aqui, se eu pegasse esse obsessor, eu matava ele de novo, ele já está morto. O ato de matar não é certo. Isso carregamos para outras encarnações. Mas se fizermos isso em serviço, para aliviarmos uma sociedade daquele malfeitor, carregaremos esse ato também para outras vidas? Deve ser um policial. Desde que os requisitos que você usa não sejam de maldade. Hoje, ainda neste planeta Terra, que é um planeta inferior ainda, é necessário o exército, a polícia, né? Mas aquele que vai para a guerra através de uma lei que se chama lei humana, não é a lei divina, cumprir uma responsabilidade que lhe é passada pela Constituição do seu país e não age com atrocidades, com violência, com maldade, esse tem seus atenuantes. Mas o policial que se reveste porque é polícia, porque é soldado e faz uso de uma arma e tira a vida do seu semelhante por maldade, esse terá que resgatar muito os seus atos. Na dúvida para tomar uma decisão importante, a voz do coração, da mente, seria a influência dos guias espirituais, sinalizando os caminhos corretos? Poderá ser, sim. É só você se concentrar, né, e pedir que a espiritualidade lhe oriente numa decisão que você tem que tomar. E também fazer a pergunta seguinte: o que eu estou pensando fazer será benéfico para a pessoa contra quem eu quero fazer? Aí vem a segunda pergunta: eu gostaria que o que eu quero fazer alguém fizesse contra mim? Você vai receber a resposta logo. Porque uma pessoa boa que não faz mal a ninguém morre e tem sua vida interrompida de uma forma trágica. Nós estamos aonde, gente? Reencarnado aonde? Num planeta de quê? Provas e expiação. O que é prova? Eu vou para a faculdade e todo mês eu tenho que fazer uma prova para provar o quê? Que eu tenho que condições de passar de ano, até me formar. Né? Expiação, o que é? É o resgate do que eu fiz em vidas passadas. Mas eu posso pedir uma prova da pobreza. Eu posso pedir para quê? Para que eu possa ensinar aqueles que estão em meu convívio. Nem tudo que nos acontece é porque a gente mereceu. Muitos podem fazer isso. Têm condições de fazer isso, porque já são espíritos altamente evoluídos. E estão aqui como os verdadeiros missionários. E vejam, em todas as religiões nós encontramos missionários que deram sua vida. Joana d'Arc é uma, onde o filho pedia, ao lado da sua cruz, onde ela foi colocada: mãe, abjura Jesus, nega o Cristo. E ela não. Ela deu a vida corpórea para ser recebida por Jesus. Ensinou a verdadeira fé. Alicerçar uma fé na nossa religião, seja ela qual for, é ter conhecimento, porque fé é conhecimento. Eu não posso dizer, eu tenho fé que eu vou fazer um cego enxergar. Eu preciso, além da fé, ter merecimento para fazer isso. Joana d'Arc sempre fazia isso.
e era evocada constantemente para tirar a cegueira dos olhos daqueles que eram cegos. E o próprio Cristo disse: quem te salvou foi tua fé, quando tocaste no meu manto. O que a espiritualidade pode explicar sobre o câncer? Como pode uma pessoa ter uma doença dessa tão fatal e encarar a vida com a maior naturalidade? Eu ainda há pouco falei que muitos são suicidas de forma indireta. Aquele que toda noite ou todo dia, antes do almoço, toma uma lapadinha de cana. E vai ver que seus órgãos não suportam mais. E não suportando mais, são acometidos de uma doença, que pode ser do fígado, do pâncreas, dos pulmões. Gente, eu vi meu pai, 25 anos depois de deixar de fumar, com um câncer em todos os pulmões, os dois envoltos, depois de 25 anos, cheio de nicotina, que os médicos foram abrir e fechar. Não era para ele morrer naquela hora, mas ele buscou. Não é livre-arbítrio, a gente não reclama. Minha liberdade e nossos deveres para com a nossa matéria. Eu ouvi Divaldo Franco uma vez disse: se o homem nascesse, homem e mulher, porque tem mulher fumando mais do que homem hoje, nascesse para fumar, tinha uma chaminé aqui na cabeça para sair a fumaça. 80% do cigarro fica nos pulmões. Então este que tinha dado por Deus, digamos, 80 anos para desencarnar, desencarna aos 50. Por quê? Porque usou seu livre-arbítrio erroneamente. Vamos lá. Um deputado, é isso, é? Lá vai eu falar de política. Visse que família é homem mais mulher, filho mais, né? Mais filho ou filha, quer dizer que mãe solteira com filho, filha, não é família? Eu sei quem foi esse rapaz e não concordo nada com isso. Tem homossexuais, são mais filhos e filhas do que muitos que são homens e mulheres que pega o papai, pega a mamãe quando está velho e tem dinheiro e bota no melhor hospital geriátrico e nunca vai lá vê-lo. E outros que eu conheço, homossexuais, que cuidam, que dão banho, que dão carinho, dão amor. Uma vez me disseram assim: Cláudio, vamos internar mamãe? Eu digo: como? Internar para quê? Para ela ter um tratamento melhor. A gente se cotiza, bota ela no hospital bem caro desse aí, ela vai ter tudo, toda assistência. Aí eu respondi assim: ela terá amor? Quem faz aqui visitas a leprosários, a hospitais, já deve ter notado a alegria daqueles velhinhos que lá estão jogados. Chega a chorar. Ah, que bom vocês vieram nos ver. Eu gostaria tanto de ver meu filho antes de partir. Então, esse envelhecerá e talvez passe pela lei de causa e efeito. E parceiros do mesmo sexo que adotam uma criança, não é família? É preferível deixar na rua, como o Espiritismo vê isso, com bons olhos. O que eu falei não é contra o homossexual. É em público determinadas coisas que querem fazer, como é o hétero também. Eu falei isso. Mas aquele que sabe dar amor e respeitar seu semelhante, é família, sim, gente. Quando não podemos realizar algum trabalho na casa espírita, existe outra forma de realizar um trabalho assistencial? Como não? Já você vir à casa espírita, procurar engajar-se em qualquer trabalho, muita gente não quer, mas pega a vassoura, varra,
É um trabalho maravilhoso. Todos chegam, está tudo limpinho. Né? Nós podemos fazer qualquer ato de bondade. Não tem nenhum ato específico. Você vai ser isso. Você vai fazer... Não, aos poucos você vai se mostrando que quer ajudar. E não vai faltar nunca um trabalho para você. Como podemos afastar um obsessor sexual sem precisar ficar fazendo desobsessão? A não ser que você tenha um domínio da sua mente, da sua vontade, das suas imperfeições. No Evangelho segundo o Espiritismo tem os chamados espíritos íncubos e súcubos, que são espíritos íncubos de mulheres que durante a noite vêm fazer sexo com os homens encarnados e, ao contrário, as mulheres. Então, é preciso muito processo de desobsessão, de orientação, para que isso pare de acontecer. Você vai ter que orientar esse espírito, quer homem, quer mulher, que ele não pode usufruir de uma matéria sem permissão dessa matéria. Falando em festas, o espírita não pode frequentar bar, shows, por que não? O importante é ele saber a hora de parar. Eu ia para um bar e tomava minha cerveja. Agora, ninguém nunca me viu embriagado. Agora, eu estou mais predisposto a ser obsidiado para não parar, por isso que eu não bebo. Eu me conheço. Então a gente tem que se conhecer para poder fazer a parte que nos cabe. O espírito controla o médium, com certeza, é a chamada subjugação. Há rapazes, moças, principalmente rapazes, que no meio da rua se ajoelha quando vê uma moça e declara amor e pede em casamento. É considerado louco. No manicômio está cheio de espíritos que são ditos como doidos, mas não são. São subjugados. E nós fazíamos, eu, Ciro e os médios daquela oportunidade, quando ele estava bem de saúde, casos especiais para tirar essas entidades do manicômio para que aquela criatura possa ter uma nova vida. O médium controla espírito? Controla. O médium de incorporação é o primeiro doutrinador. O espírito chega violento, quer chamar nome, quer derrubar tudo, ele não deixa, ele controla, quer chamar nome, não chama. Porque o doutrinador também chama-se médium de incorporação. Última não, a penúltima, a última é quando a gente morre. Como podemos fazer para desenvolver a mediunidade? Existe idade adequada para isso? A idade adequada é quando nós sabemos distinguir o joio do trigo. Quando a nossa mediunidade é aflorada, isso você vai saber através da consulta mediúnica. A consulta espiritual vai primeiramente mostrar se você está num processo obsessivo, que terminado esse processo, você poderá passar nas quintas-feiras ao chamado desenvolvimento mediúnico. Eu prefiro usar reeducação mediúnica, porque a gente já vem de outras existências como médiuns, uns deixando para lá o que podia fazer hoje, mas um dia desperta. Então vamos elevar o pensamento novamente em oração, acompanhando a prece do nosso irmão